Oi, gente, tudo bem? Eu sou Felipe Lucena e esse aqui é o Dois Pra Lá, Dois Pra Cá, o podcast que fala sobre a presença nordestina no Rio de Janeiro. Você pode estar achando estranho, esse sotaque carioca cheio de S's e R's falando sobre presença nordestina. Porém, a maior parte da minha família veio de estado do Nordeste, então eu tenho lugar de fala. Inclusive, alguns desses familiares estarão aqui, me ajudando a contar as histórias dessa história, que terão como episódios a migração, os avanços do Nordeste de hoje, as questões sociais, a cultura, a culinária, entre muitos outros temas. Partiu, simbora! Este episódio, de Dois Pra Lá e Dois Pra Cá, fala sobre a questão do trabalho e das casas dos nordestinos que chegaram ao Rio de Janeiro. Em muitos casos, as coisas se misturam e constroem o mesmo todo. Casa e trabalho, tudo num só lugar. A música Cidadão, composta por Lúcio Barbosa, em 1978, e interpretada por Zé Ramalho desde 1992, fala sobre o trabalhador da construção civil que saiu de uma região seca do Nordeste para trabalhar em uma grande cidade e, apesar de ter trabalhado nas obras de vários prédios, não pode usufruir de nenhum deles. O personagem da música fala de um edifício que ele ajudou a erguer, mas é proibido de entrar. A filha dele também não pode estudar em uma escola onde ele trabalhou pesado. Abre aspas para um trecho da música. Minha filha inocente, vem para mim toda contente, pai, vou me matricular. Mas me diz um cidadão, criança de pé no chão, aqui não pode estudar. Essa dor doeu mais forte. Por que é que eu deixei o norte? Eu me pus a me dizer. Lá a seca castigava, mas o pouco que eu plantava tinha direito a comer. Fecha aspas. Foram muitas as construções erguidas por nordestinos no Rio de Janeiro, e muitas que negaram suas entradas depois. Diante dessa situação de fazer casas para pessoas e negócios e não ter onde morar, as pessoas que vinham dos estados do Nordeste iam se virando e se erguendo em algumas partes da cidade. Uma delas foi a favela da Rocinha. Eu começo a pesquisa falando das causas que motivaram a migração para o Rio de Janeiro, né, que foi uma das migrações históricas, principalmente nesse período, entre 50 e 70. O Nordeste passava por muitas dificuldades nessa época, econômicas, né, que influenciou essa migração. O eixo Rio de Janeiro-São Paulo, o Araújo, autor do livro Pentateuco Nordestino, ele menciona, né, que esse eixo era como se fosse a Canaã dos nordestinos, então muitos nordestinos vinham para cá. E nesse período também a gente estava num período de desenvolvimento, né? A cidade do Rio de Janeiro especificamente, que é onde eu pesquiso, estava se desenvolvendo, estava em expansão também para a Zona Sul. E sem dúvida, o fato da Rocinha ser localizada ali na Zona Sul, ela influenciou, porque muitos, como você mencionou, vieram, né, trabalhar nos prédios que estavam sendo construídos, na própria construção ali da principal via da Rocinha, no seu entorno dos túneis, né, principalmente os migrantes de 1970, né? Que teve esse boom muito por conta da construção dos túneis ali, ligando a Barra, influenciou sem dúvida. E eles têm um mercado de trabalho muito peculiar, digamos assim, deles, né? Eles estão sempre nas portarias dos prédios, ou nas casas de família, ou nos restaurantes. Quem disse isso foi a mestranda em Serviço Social, Mariana Vieira. Ela está fazendo uma pesquisa sobre nordestinos na Rocinha, partindo do Largo do Boiadeiro, na subida do morro, onde acontece uma feira nordestina. Dona Penha, que virou símbolo de luta por moradia no Brasil devido à sua resistência na Vila Autódromo, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, no contexto das remoções para as Olimpíadas de 2016, foi uma dessas nordestinas que veio para a Rocinha. Paraibana, ela chegou na favela no final da década de 1970. A Rocinha era uma favela nordestina, tinha muitos nordestinos na Rocinha também. Sim, já tinha nordestino, só que você estranha. A minha avó, por exemplo, a minha avó estranhou muito, eu lembro, eu tenho memórias muito fortes, a minha avó detestava morar na Rocinha. Mas ela detestava porque depois, com o tempo, eu entendi o porquê. Uma que ela saiu do habitat dela de anos, ela sempre morou na Paraíba.
e de repente com 70 anos, mais de 70 anos, vir morar na Rocinha, para ela foi muito difícil. E a moradia também era muito diferente. Eu vim morar numa banda de barraco, era um cubículo, né? 2 pedacinhos de casa, onde era uma cozinha e um quartinho, que dormia 4 pessoas e morava 4 pessoas, sem banheiro, sem luz. Naquela época, em 75, acho que foi quando eu cheguei aqui, não tinha luz na favela toda, não tinha água encanada. A água eu buscava água na Bica das Almas, que essa Bica das Almas hoje é ali onde tem uma estação do metrô, tem uma grande estação ali. Então, mais para lá um pouquinho, eles fizeram alguma coisa que remete ao metrô. Sim. E era ali, a Bica das Almas. Outras favelas do Rio de Janeiro podem ser consideradas nordestinas. Na zona norte da cidade, a Maré é um exemplo. Cabe aqui uma menção ao Morro da Providência, a primeira favela do Brasil, que tem sua formação totalmente ligada à Guerra dos Canudos e uma consequente presença nordestina. Também vale citar a Baixada Fluminense, onde muitos nordestinos vivem. Minha tia Dedé e a família da minha tia Lu são exemplos disso. Na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, existem algumas favelas nordestinas. Rio das Pedras é a mais conhecida. A professora e psicóloga Ana Cibele, que veio com os pais bem pequena do interior da Paraíba, na divisa com Pernambuco, para o RP, conta mais da história dessa história. Quando chegamos no Rio das Pedras, em 99, a comunidade já era uma comunidade consolidada e com características nordestinas já, né? As famílias do Nordeste, Paraíba, Pernambuco, Ceará, Piauí, sempre se juntaram, né, e vinham, né, tinham como destino a comunidade do Rio das Pedras, principalmente por ser uma área próxima ao processo de construção, né, de Jacarepaguá e Barra da Tijuca, né? Então, a construção dos bairros ao redor, né, Jacarepaguá, Barra da Tijuca, até, né, construções da Zona Sul, mão de obra, né, mão de trabalho mesmo, necessidade das famílias em ter, né, uma qualidade, e a necessidade das famílias em ter uma qualidade de vida, né, melhor, fez com que crescesse a comunidade, né, com que ela fosse aumentando. Então, a partir de 99 é que minha família chega, mas em 99 a comunidade ela já era uma comunidade grande, consolidada, né, já estava em expansão. E foi muito difícil para minha família, né, a vinda para a comunidade. Até porque a gente tinha uma boa casa, né, morávamos numa rua asfaltada, numa rua com saneamento. E quando a gente chegou, a gente veio para um lugar totalmente desestruturado. Eu lembro que quando chegamos, foi muito chocante, porque a gente não sabia o que era barraco de madeira, a gente não sabia o que era barraco, a gente não sabia o que era viver, né, com o pé na lama, no esgoto, literalmente. Quando a gente chegou, a nossa família era das famílias a única que tinha casa de tijolo. E eu lembro que da nossa casa dava para ver o córrego, né, que é o valão. E foi muito chocante para a gente passar por essa experiência ali na primeira vez, né? O Rio das Pedras é muito mais que violência. Muito mesmo. Existem muitas coisas positivas que acontecem por lá, e a maior parte da população é de pessoas trabalhadoras, de paz e amor. Mas, infelizmente, esse é um tópico que não pode passar batido. Foi lá que nasceram as milícias, esse mal que assola todo o Rio de Janeiro e outras partes do país. E esse tópico, violência em favelas de predominância nordestina, não para por aí. No podcast República das Milícias, apresentado por Bruno Paz Manso, podemos ouvir um pouco sobre isso. Em um trecho do episódio 4 da produção, os bandos comandados por nordestinos são lembrados. Alguns membros desses bandos
tinham relações com o cangaço. Sobretudo, nas décadas 1970 e 1980, eles exerceram poder através da violência em favelas do Rio de Janeiro, como o Complexo do Alemão, antes do crescimento do Comando Vermelho. Entre os líderes desses bandos que exerciam poder em favelas na região do Complexo do Alemão através da violência estão figuras como Diabo Louro, Cisso Cabeça, China e Antônio Russo, todos migrantes nordestinos. Bruno Paz Manso frisa isso no podcast República das Milícias e eu reforço aqui. Não se trata de estigmatizar uma cultura, no caso nordestina, por conta da violência. São só informações, relatos históricos. Mudando de ares, vamos falar de outro lugar. O meu lugar. Na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, há uma comunidade bem menor que o Rio das Pedras, mas com um simbolismo igualmente grande para nordestinos, inclusive no nome, a Asa Branca. O líder comunitário Bezerra, que foi presidente da associação de lá por muitos anos, conta como foi o início da formação desse local e o porquê desse nome. Asa Branca foi ocupada em 1985, entre julho e agosto de 85, com o resto de madeiras e lona do primeiro Rock in Rio. Muito nordestino fugindo da seca que estava em alta em todo o território nordestino, e Barra da Tijuca estava em plena expansão, já tinha o Riviera, Del Flore, e estava construindo as torres de Ataíde-Ville, depois do Carrefour. Então foram empurrados nas terras de Jacarepaguá, de preferência áreas à margem do rio, que se dizia da Marinha, e não ficava sobre os domínios do estado ou do município. Frequentando os bailes funk de Jacarepaguá, Bezerra e seus amigos ganharam um apelido que passou a ser o apelido da favela. O problema é que os moradores de lá não gostavam muito desse nome. Então, um outro precisou ser escolhido. A galera foi nomeada como a galera do inferno. Então, mas os mais velhos não gostavam do nome. Então resolveram criar a Associação de Moradores. Como tudo acontecia no bar do Tarugo, em frente desta barraca de madeira, tinha uma sobra de umas tábuas de uma das muitas barracas de venda do Rock in Rio de algum nordestino, estava escrito Asa Branca na madeira. Daí foi um pulo para criar a Associação de Moradores. Eu fui criado bem em frente à comunidade da Asa Branca, na rua Rubelita, ou Vila Natal, para os mais íntimos. Meu tio Raminho, que mora lá ainda, conta como foi o início da formação nessa pequena rua com 20 casas e muitos nordestinos. Quando chegou aqui na Vila Natal, como é que foi aqui? Na Vila Natal aqui é o seguinte, aqui eu e teu pai, a gente fomos os cabeças a ser os cabeças aqui da vila. Eu, teu pai, Maurício, Antônio Carlos na época. Aí o nosso patrão falou, se vocês pegar lá não vai dar um polícia. E a gente organizamos aí, era 9 pessoas, dava 19 terrenos. Mas antes de chegar à ocupação que formou a Vila Natal, meu tio, meus pais e mais outras famílias passaram por uns perrengues comuns aos nordestinos que chegavam ao Rio de Janeiro. Como meu tio Raminho gosta de contar histórias, ele vai contar mais essa. Nos anos 80, cara, viajamos lá pra cá, eram uns 20 Paraíba, cara. Viemos para aqui morar na Curicica e fomos morar em 4 kitnets para 20 homens. E cada kitnet tinha 5, 6 às vezes, né? Para dormir era um sufoco, cara. Tinha um tapete no meio da sala, aqui e uma beliche, né? Às vezes não tinha beliche, hoje não tinha. Aí a gente disputava quem ia dormir na beliche. E os chegasse primeiro dormir. Quem chegasse primeiro tomasse conta dela, pra ninguém tomava não. Existia esse respeito, entendeu? Uhum. Quem chegava primeiro veio do trabalho, chegava cansado, aí ia pra beliche. E os outros dormiam no tapete.
Mas tinha sempre o respeito, né? Porque era todo mundo do mesmo lugar. Outra comunidade formada por muitos nordestinos na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, em Curicica, é o Morro dos Irmãos. Minha tia Fátima, que hoje é do Movimento dos Sem Terra, o MST, na Paraíba, conta como foi a ocupação desse local junto com o Movimento dos Sem Teto. Aí Raimundo trabalhava na restaurante Bosque da Praça, lá na Praça Seca. Aí quando o Raimundo chegou de noite, aí vieram uns amigos dele, aí falou: Raimundo, tá acontecendo uma ocupação de sem teto ali na Curicica, perto do hospital, vamos lá. Aí Raimundo disse: vamos. Aí eu disse: vá não, Raimundo. Raimundo disse: vamos, a gente vai, Fátima, a gente vem já. Aí foi Raimundo, Francinaldo e foi outros amigos dele. Aí quando chegou lá, ainda tinha terra ainda sobrando. Aí o que é que Raimundo fez? Marcou um lote, um pedacinho de terra para ele, e Francinaldo marcou outro. Passaram a noite lá, tomando conta desse pedacinho de terra, era cercado com cordão. Aí quando foi no outro dia de manhã, Raimundo chegou, aí disse a mim que tinha marcado esse pedacinho de terra para fazer uma casa e que ele ficava de noite, mas eu tinha que ficar de dia, porque tinha uma fiscalização do movimento dos sem teto. Se essa pessoa passasse 3 vezes no lote e não tivesse alguém tomando conta do lote, ele já perdia aquele lote e já passava para outra pessoa. Aí assim foi muita luta, muita conquista. Aí o mundo ficava de noite e eu ficava de dia. E assim o tempo foi passando, aí as coisas foram complicando, aí teve umas entregações de posse, foi muita polícia, foi muita coisa. Aí a polícia passava avisando para a gente desmanchar o barraco, que aí a gente já tinha barraco, e eles desmanchem seu barraco, porque se eu passar e desmanchar, se a gente passar desmanchando, a gente quebra. Desmanche. Aí eles avisavam para a gente desmanchar. Mas assim mesmo, ninguém nunca desmanchava, sempre deixava os barracos feitos. Aí botava nós todos para fora, a gente ficava resistindo do outro lado da pista, né? E aí a gente acabava indo para casa depois, o movimento conseguia eliminar, a gente voltava, aí a gente resistia, voltava para dentro da terra de novo, e assim teve umas 3 vezes essa questão de reintegração de posse, e a gente voltando. Aí depois veio a emissão de posse, aí eu não lembro quando foi o mês, faz muito tempo. Aí já foi liberado para a gente fazer nossas casas de tijolo. Aí nós fizemos, moramos lá até 98 eu vim para Paraíba, mas Raimundo. Mas foi muita luta, Felipe, foi muita luta. Antes de ter uma casa para si, o nordestino precisava construir algo para os outros. Tem muita mão de obra nordestina em construções históricas para o Rio de Janeiro. A Ponte Rio-Niterói é uma delas. Talvez o mais famoso exemplo disso. Meu avô Galdino foi uma dessas mãos de obra. Mão e corpo todo, porque ele chegou a morar em algumas dessas construções nas quais trabalhou. Ele, meu pai, meu tio e tantos outros. Já com a fala e a memória abaladas pelo tempo, meu avô Galdino comentou brevemente como foi essa sua vida de trabalho no Rio de Janeiro. Agricultor, sempre que a situação apertou e a seca castigou no Nordeste, ele veio para o Rio de Janeiro para trabalhar na construção civil. No final da fala que vocês vão ouvir agora, meu tio Daniel, que estava na roda de conversa comigo e meu pai e meu avô, resumiu bem a vida desses trabalhadores nordestinos no Rio. E na ponte Rio-Niterói, o senhor lembra da ponte? Trabalhou na ponte, na obra da ponte Rio-Niterói? Trabalhou? O senhor lembra? Eu andava muito lá. O que o senhor fez na ponte, na obra da ponte? O que o senhor fez na obra da ponte? Trabalhou com o que lá? Carregou enxada. Material, enxada? Enxada, é muito troço. É. É, bem trabalho pesado.
Um dado para deixar tudo ainda mais claro. Estima-se que cerca de 10 mil operários trabalharam na construção da Ponte Rio-Niterói. A maior parte desses trabalhadores era composta por homens jovens, muitos dos quais migrantes nordestinos. A informação é do Laboratório de Estudos de História dos Mundos do Trabalho. Não tem prédio aqui na cidade do Rio de Janeiro que não tenha o suor, o sangue, que não tenha o trabalho concreto dos nordestinos. A capital do país hoje, Brasília, é construída por nordestinos, né? Deveriam ter essa compreensão. Foram eles que construíram. Pode ter tido um desenho do Lúcio Costa, o rabisco e o desenho, a criatividade do Oscar Niemeyer, mas não é isso que pôs a cidade de pé. Né? Quem estruturou os andaimes, quem subiu, quem caiu, quem se fudeu, quem morreu, quem trabalhou, né? Foram os candangos, como eram chamados. Né? Quando a gente chegamos aqui, a gente tinha que se sujeitar a trabalhar 12 horas, tá? A maioria trabalhava em restaurante, motel, botequim, era assim. As duas últimas falas que vocês ouviram aqui são do professor Mário Chagas e do meu tio Raminho, que vocês já devem ter reconhecido, até porque ele falou agora há pouco nesse podcast. Quem também já falou muito nesse podcast e com muito conhecimento é o professor Fernando Cordeiro. A próxima fala é dele. Quando eles chegavam, muitos eram recrutados por empreiteiros. Não se estivesse me lembrando uma coisa assim, tanto que a gente pensa aquele mercado negreiro que a pessoa vai lá e escolhe a pessoa que vai trabalhar. Sim. Muitos já era ali paravam e já iam direto para o canteiro de obra trabalhar e ali dormiam, ali viviam numa relação de trabalho e residência. Operários da construção civil morando nas obras, como meu pai, meus tios, meu avô. Porteiros tendo apartamentos nos prédios onde trabalham, como muitos conhecidos meus e de minha família. Mulheres tendo que dormir no quartinho de empregada das casas que limpam. Por muito tempo, em alguns casos até hoje em dia, inúmeros nordestinos passaram por situações como essas no Rio de Janeiro. A relação trabalho-casa extremamente estreita, apertada como um barraco de madeira. Para fazer uma ponte entre um assunto e outro, no próximo episódio de 2 pra lá e 2 pra cá, vamos falar sobre os nordestinos no Rio de Janeiro e as questões sociais, as lutas, os preconceitos sofridos e como o Nordeste de hoje combate velhos estereótipos. É isso. Até mais. Aquele abraço.